E o que acontece? Nesses exercícios que nós estamos fazendo, o Dr. Plínio ele vai ensinando na prática o que é ser católico. Então, pode ver, todos os temas que nós temos visto tem uma análise profunda de como a gente não deve ser e, ao mesmo tempo, como a gente deve ser. E isto, normalmente, nos catecismos da estrutura, tudo não se faz. E que é a aplicação prática da doutrina católica. Nós vamos falar hoje da altivez católica, que é harmonioso complemento da humildade. Humildade não é ser carneiro, não é ser cabeça baixa que leva pancada só e só sabe dizer o tempo inteiro eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. E às vezes está até chorando, mas não briga com quem agrediu. Depois, quando ele está na igreja e alguém vai agredir o sacrário, ele não faz nada, porque ele acha que é um pecado maior segurar o agressor do sacrário do que defender quem está dentro do sacrário, por causa dessa mentalidade. E a altivez do católico, que é um tipo de expressão como o católico deve mostrar-se, como ele deve ser, ele deve mostrar-se. Mas é o seguinte, às vezes eu vejo que as pessoas colocam no WhatsApp, aquelas bolinhas que tem a fotografia da pessoa, que é o perfil que eles pedem para colocar. Às vezes ali a pessoa coloca uma postura vaidosa, otimista, simpaticista, quer ser simpática com as pessoas do mundo. É algo em que está mais preocupada em não ter inimigos, e não ter... não que a gente deva ser ferrabras, briguento, e comprar briga secundária sem importância por qualquer coisa. Absolutamente não. Mas o católico ele deve ter essa virtude que o Dr. Plínio chama de altivez. E que as fotos que devem ser colocadas, quando é foto da própria pessoa, não tem nada demais colocar a foto da própria pessoa, sempre que seja fotos com altivez e não com vaidade, não com otimismo, não com sorriso, como que esse sorriso fosse a chave da felicidade. Não, nós não somos gente que hoje devemos estar sorrindo o tempo inteiro. A situação é muito grave. Nós também não devemos ter cara de caveira, porque isso afasta as pessoas. Mas a fórmula ideal é ter a altivez. E isso nós vamos conversar. Vulto varonil, vejam na foto, de uma força cheia de harmonia e proporção, quer dizer, não é um ferrabras, não é um briguento, assim, intemperante, nada disso. Em que o vigor do corpo é como que penetrado e embebido pela presença forte e luminosa de uma grande alma. Veja que definição de uma pessoa. Ele era um santo. Mas veja só, vulto varonil, de uma força cheia de harmonia e proporção em que o vigor do corpo é como que penetrado e embebido pela presença forte e luminosa de uma grande alma. Traços fisionômicos muito definidos, mas igualmente proporcionados. Belo, sem dúvida, mas, por assim dizer, quase não se tem tempo de analisar a beleza física, pois o olhar profundo, sério, sereno, pensativo, grave e suave a um tempo, ou ao mesmo tempo, é uma expressão antiga, retém toda a atenção. E isto a tal ponto que quase não se pode reparar no mais. A gente fica tão, assim, atraído pelo olhar dele, e veja como o Dr. Plínio enumera as qualidades, não? Primeiro, traços fisionômicos muito definidos, uma pessoa de muita personalidade, mas igualmente proporcionados. Quer dizer, nele tudo é proporcionado, nada é desequilibrado.
Belo, sem dúvida, mas, por assim dizer, quase não se tem tempo de analisar a beleza física, pois o olhar profundo, sério, sereno, pensativo, grave e suave a um tempo retém toda a atenção. E isto a tal ponto que quase não se pode reparar no mais. É um olhar de pensador e de homem de ação. Pensador que vê as coisas do mais alto dos cumes da filosofia e da teologia. Homem de ação que tem as vistas muito postas na realidade, que sabe ver a fundo as pessoas, as coisas, os fatos. Uma nota de melancolia no olhar, um quê de firme e enérgico nos lábios, a atitude nobre e sobranceira de toda a sua pessoa, as mãos que parecem feitas para o comando, fazem ver neste homem extraordinário um lutador que não tem ilusões sobre o mundo. Veja que descrição estupenda da personalidade do cardeal Merry Delval. Tomou definitivamente posição ante ele, o mundo, e está pronto para todos os embates que a vida lhe apresentar. Quer dizer, uma descrição de uma pessoa de altíssima virtude, mas altíssima virtude. Tudo isso se apresenta como que iluminado por uma subtileza de expressão e uma aristocrática afabilidade que deixam entrever o fidalgo e o diplomata. Veja, é uma pessoa de alta posição, com todas as qualidades que essa posição exige, ele as tem em grau iminente. Tal foi a riquíssima personalidade daquele que nesta vida se chamou Rafael Cardeal Merry Delval. Normalmente, os cardeais, eles põem primeiro o primeiro nome, depois o título, Cardeal Merry Delval. Arcebispo titular de Niceia, e que passou para a história do secretário de Estado de São Pio X. Então, é um espanhol, Merry Delval, e secretário de Estado de São Pio X. Analisem as duas fisionomias e vejam como elas são muito harmônicas. Elas são muito afinadas uma com a outra. Pode ver. E veja que os mesmos elogios feitos do cardeal Merry Delval se poderia fazer de São Pio X. Oriundo de estirpe aristocrática, pois era filho do marquês Merry Delval e da condessa de Zulueta, em suas veias corria sangue ilustre de vários países da Europa, Espanha, Inglaterra e Holanda. Então vejam, é um nobre. E aí não tem conversa. O nobre, como ele tem uma tradição, a nobreza tem muita tradição, e ele está, por assim dizer, um galho da árvore, de uma árvore nobre, ele tem essas qualidades, mas também porque ele tem fé e é fiel a Deus. Porque tem muito nobre que não tem isso. Ele tem um elemento natural muito próprio a desenvolver essas qualidades. Um não nobre pode desenvolver. São Pio X não era nobre. São Pio X era agricultor. Era de nível mais simples. Tem categorias de alma muito semelhantes com este, mas não tem o aspecto nobre que esse daqui tem. Embora ele tenha sido muito elevado por causa do altíssimo cargo que ele ocupou na Terra, que foi de ser Papa, o Vigário de Cristo na Terra. Consagrando-se ao serviço da Igreja, ao receber as sagradas ordens e a plenitude do sacerdócio, que todo bispo recebe a plenitude do sacerdócio, não perdeu nada de seus dotes naturais, antes os elevou. Pois o próprio da graça é não destruir a natureza, mas elevá-la e santificá-la. Mas se ele não fosse fiel, se ele se envaidecesse com a condição de bispo, uma luz se apagaria nele.
ele ficaria como uma lâmpada meio apagada, porque essas qualidades que o Dr. Plínio enumera aqui são iluminadas pela graça, e a graça só ilumina quando ela é correspondida, e ele, correspondendo às graças, ele se santifica. Então, consagrando o seu serviço da igreja, ao receber as sagradas ordens e a plenitude do sacerdócio, não perdeu nada de seus dotes naturais, antes os elevou. Pois o próprio da graça é não destruir a natureza, mas elevá-la e santificá-la. Sua sabedoria profunda brotava de uma fé ardente, de uma piedade admirável. Sua força era a expressão de uma temperança sobrenatural. Realmente, olhando para ele, a gente vê que é um homem que tinha todos os freios sobre si. Sua dignidade era fruto de uma alta consciência do respeito que devia a si próprio, por tantas razões naturais e principalmente sobrenaturais. Aqui eu chamo a atenção para um aspecto que a gente vê no clero progressista, que eles não têm o respeito que devem a si próprios. Eles gostam de se parecer muito próximo do povo, muito próximo do lá embaixo. Eles não querem, eles não se sentem bem sendo tratados como príncipes da igreja. Então, coisa que aqui é completamente diferente. Os bispos modernos são democráticos, são igualitários, são rebaixados. Numa época em que um vento de vileza sopra em tudo e procura até mediocrizar o sacerdócio, preconizando um tipo de clérigo amesquinhado, vulgarizado, secularizado, ao sabor da demagogia reinante, a nobre figura do cardeal Merry Delval se apresenta como um admirável modelo de dignidade sobrenatural que nos faz entender bem a dignidade inefável do sacerdote da Igreja de Deus. Dignidade esta que pode refulgir tanto em um prelado como Rafael Merry Delval, quanto no mais modesto vigário de aldeia, por exemplo, o Santo Cura d'Ars. A Igreja comunica isto, mas é preciso ter uma fidelidade à missão que a pessoa tem dentro da Igreja para que isso frutifique nele. E ele se torna esse exemplo admirável que foi o cardeal Merry Delval, e que foi também o Santo Cura d'Ars. Não sei se sabem, mas ele é uma das pessoas talhadas para substituir São Pio X. Mas ele também foi morto. Eu não conheço detalhes, mas assim como São Pio X foi morto, ele também foi morto. A altivez cristã não é o contrário da humildade. Antes é seu complemento harmonioso. Quer dizer, a pessoa altiva tem que ser humilde. O mega não é humilde. O vaidoso não é humilde. O orgulhoso não é humilde. Não é claro, não pode ser humilde. Mas o altivo é humilde. É uma diferença. O secretário de Estado de São Pio X, cardeal Merry Delval, era uma alma profundamente humilde. E a ele se deve uma das mais belas páginas sobre a humildade cristã. Nesta secção, em que confrontamos habitualmente duas imagens contrastantes, comparamos hoje uma fotografia com uma prece. Quer dizer, esse exercício, vocês têm acompanhado, sempre a gente coloca alguma foto do lado bom e o equivalente do lado mal daquilo que se está comentando. Bom, com ele, ao invés de colocar o lado mal, depois eu vou colocar, colocaram uma prece que ele inventou. E todos conhecem, nós vamos dar uma lida, mas eu tenho esperança de que com isso a prece ganhe mais força, mais expressão junto aos que estão ouvindo. Verão assim nossos leitores, disse o Dr. Plínio, como num coração verdadeiro e sobrenaturalmente católico, a mais alta dignidade coexiste com a mais profunda humildade. Imitação daquele coração sagrado de Nosso Senhor, do qual a Igreja nos diz que é, ao mesmo tempo, manso, humilde
humilde e de uma infinita majestade. Veja como é bonito isso. Isso se reúne no católico. Não é um cordeiro, besta, cretino, idiota, que muita gente pensa que deve ser. Aqui eu quis colocar um santinho de um Santo Antônio, mas o Santo Antônio era muito altivo. Ele era um polemista daquele chamado o Martelo dos Hereges. Olha esse santinho, que imagem passa de Santo Antônio. Isso é o oposto da altivez. Então tem aí, isso eu que escrevi. Santos sem altivez, com falsa humildade, não são verdadeiramente santos. Então todos esses santinhos assim, que são todos como sorvete derretido no sol, não refletem autenticamente os santos, cujos nomes estão escritos neles. Então vamos ver a ladainha da humildade do Cardeal Henri Delvaux. E é bom a gente ver como é preciso ser forte para ser humilde. Aqui está a questão. É preciso ser forte contra si próprio para ser humilde. E essa imagem de Nosso Senhor que aparece aí é das mais altivas que eu conheço do Sagrado Coração de Jesus. As outras imagens, salvo um pouquinho, uma outra, não tem altivez. Pode ver. São todas derretidas. O que é uma jogada muito profunda contra Nosso Senhor. E nós, católicos, temos que ter a desconfiança e perceber que isso não foi um acaso. De repente apareceram imagens assim, como saídas do chão, como um vegetal sai da terra. Não, senhora, isso foi montado. Então vamos ver a ladainha. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Quanto isso pega às vezes. Então, a pessoa não gosta de mim, gosta mais de outro, gosta mais da outra, tal. Como eu queria ser mais estimado. No desejo de ser amado, no desejo de ser conhecido. Então, a gente às vezes está numa reunião e vê uma pessoa, muito comentada, uma pessoa, e ninguém comenta. No desejo de ser honrado, quer dizer, receber honrarias. Ninguém me presta honrarias, eu sou desprezado. No desejo de ser louvado. Se a pessoa chegar e olha, você é um colosso, você é isso, você é aquilo. No desejo de ser preferido. Quer dizer, vai ter alguma coisa, vão preferir alguém? Eu tenho que ser, porque eu sou eu, então eu tenho que ser preferido. E ai de quem não prefere uma determinada pessoa. Do desejo de ser consultado. Fizeram isso, não me disseram nada, nem me perguntaram. Do desejo de ser aprovado. Olha, eu gostaria que fizesse tal coisa. Queria dar uma ideia? Faça tal coisa. Não vai ser feito. Pronto. Não. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Eu sair assim vestida conforme a tradição, isso tem gente que vai rir de mim, vai me humilhar. As favas, os que vivem, do receio de ser desprezado. Aquela lá, essa é a católica tradicional, é gente sem horizonte, sem nada, é gente que vive fora do ambiente. Do receio de sofrer repulsas. Não, você não porque tal coisa. Do receio de ser caluniado. Do receio de ser esquecido. Nossa, esqueceram de mim. Que coisa, deve ficar tão magnífica quando se esquece da gente. Porque nós devemos estar esquecidos de nós mesmos. Do receio de ser ridicularizado. Não, eu não vou, assim, sair de tal jeito, tal coisa, porque vão me ridicularizar. As favas os que ridicularizam. Por Deus Nosso Senhor, eu faço aquilo que dá glória a Ele. E o resto que se arranje. Adiante. Do receio de ser infamado, quer dizer, perder fama. Do receio de ser objeto de suspeita. Aquela ali, cuidado com ela.
Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus dá-me a graça de desejá-lo. E isso em certas pessoas dói. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, Jesus dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado, Jesus dá-me a graça de desejá-lo. Na verdade, precisa ter muita força de alma para ser assim. Pessoal, essa é a vida mais feliz do mundo quando a pessoa consegue estar nessa situação. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne santo, quanto me for possível, Jesus dá-me a graça de desejá-lo. Gente forte é humilde. Quem não tem isso não é forte, é fraco. Quem não consegue praticar isso é fraco. Então peçamos ao próprio Cardeal Meire Delval, a Nossa Senhora, evidentemente, e ao Sagrado Coração de Jesus, que nos façam dessa maneira. Agora veja aqui, um bispo, o Cardeal Meire Delval, e do outro lado Dom Casaldáliga, um bispo comunista, agitador, ladrão, invasor de propriedade. Ele disse que malditas sejam todas as cercas, malditos os proprietários, um ódio feroz, mas um ódio que não é do amor de Deus, é um ódio da inveja, de quem não tem nada em comparação com quem é mais do que eu. Comparem as fisionomias. Vejam só. De um lado, o ódio, o espírito de revolução, o desejo de desfazer a ordem normal de Deus e de estabelecer uma desordem. E esse, enquanto de cá o Cardeal Meire Delval ostenta um traje magnífico de príncipe da igreja, ele ostenta o anel de Tucum. Pode ver, ele está com o anel de Tucum, que é o símbolo da entrega à teologia da libertação mais radical. Olha aqui, ele junto com Fidel Castro. Diga-me com quem andas e te direi quem és. E veja o que tem de luz no Cardeal Meire Delval e o que tem de trevas no outro, que era o bispo Dom Casaldáliga. Está claro? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos em frente. Pode ver que é o mesmo naipe. Os mesmos elogios que a gente pode fazer ao Cardeal Meire Delval encaixam direitinho com o Sr. Dr. Plínio. Está claro? Pode ver. Altivo e humilde. Aqui mesma coisa, o Dr. Plínio mais novo um pouco, mas vejam só. Como é o mesmo diapasão. Não tem conflito entre um e outro. Então, o Dr. Plínio fez um complemento da ladainha da humildade. E veja o que ele levava na alma, como afinava inteiramente com o Cardeal Meire Delval. Então, adendo composto pelo professor Plínio Coelho de Oliveira. Ó Jesus, mestre, modelo e fonte de zelo pela glória do Padre Eterno, ouvi-me. Então, o que o varão católico deve desejar para a igreja militante. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja estimada acima de todas as coisas pelos homens. Dai-me, ó Jesus. Quem não tem esse desejo se estima a si próprio e quer ele receber aquilo que a igreja tem direito. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja amada acima de todas as coisas pelos homens, dai-me, ó Jesus. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja exaltada acima de todas as coisas pelos homens, dai-me, ó Jesus.
o desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja honrada acima de todas as coisas pelos homens, dai-me, ó Jesus. Adiante. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja louvada acima de todas as coisas pelos homens, dai-me, ó Jesus. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja preferida a tudo pelos homens, dai-me, ó Jesus. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja acatada como mestra suprema e infalível por todos os homens, dai-me, ó Jesus. Isso não é um reflexo de santidade? No entanto, como ele foi odiado e invejado, perseguido, inclusive por gente que o traiu e tentou acabar com ele. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja louvada acima de todas as coisas pelos homens, dai-me, ó Jesus. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja preferida pelos homens, dai-me, ó Jesus. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja acatada como mestra suprema e infalível por todos os homens, dai-me, ó Jesus. O desejo ardente e eficaz de que a igreja militante seja inteiramente compreendida e apoiada por todos os homens, dai-me, ó Jesus. O que o varão católico deve odiar por amor à igreja militante. Se não odiar isso, não tem amor à igreja. Então vem, a santa indignação por ver a igreja militante humilhada por seus adversários internos ou externos, dai-me, Jesus. A santa indignação por ver a igreja militante desprezada por seus adversários internos ou externos, dai-me, Jesus. A santa indignação por ver a igreja militante sem sofrer repulsas de seus adversários internos ou externos, dai-me, Jesus. A santa indignação por ver a igreja militante caluniada por seus adversários internos ou externos, dai-me, Jesus. A santa indignação por ver a igreja militante ser objeto de esquecimento dos seus adversários internos ou externos e de seus filhos tíbios. Um parênteses. Quem que reza para pedir santa indignação no mundo dos católicos? Isso é uma coisa que ele tem na alma porque ele ama a igreja. Os outros, nenhum tem indignação pelas ofensas contra a igreja. Alguém dirá, não, mas o Papa diz que tem que amar tudo. Então por que ele trata na paulada o pessoal da missa tridentina? Por que ele acabou com os franciscanos da Imaculada? Aquilo é indignação, só que uma indignação não santa. A santa indignação por ver a igreja militante ridicularizada pelos seus adversários internos ou externos e objeto do respeito humano de seus filhos tíbios, dai-me, Jesus. A santa indignação por ver a igreja militante infamada por seus adversários internos ou externos, dai-me, Jesus. A santa indignação por ver a igreja militante objeto de suspeita de seus adversários internos ou externos e de seus filhos tíbios, dai-me, Jesus. O que o varão católico deve desejar para si na igreja militante? Aqui também é o que reflete muito a santidade dele. Que os outros filhos da igreja militante sejam amados mais do que eu. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo minhas intenções de apostolado. Que os outros filhos da igreja militante sejam estimados mais do que eu. Ali é a mesma resposta. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo minhas intenções de apostolado. Que os outros filhos da igreja militante possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo minhas intenções de apostolado. Que os outros filhos da igreja militante possam ser escolhidos e o posto de lado. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo minhas intenções de apostolado. Que os outros filhos da igreja militante possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo minhas intenções de apostolado. Que os outros filhos da igreja militante possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Meu Jesus, dá-me a graça de desejá-lo, para serem inteiramente puras de egoísmo minhas intenções de apostolado.
que os outros filhos da igreja militante possam ser mais santos do que eu. Embora eu me torne santo quanto me for possível, Jesus dá-me a graça de desejá-lo para ser inteiramente puras de egoísmo minhas intenções de vida interior. Se isso não é santidade, não existe santidade. Quem pratica essa ladainha, quem consegue praticar tudo isso, fica santo. Isso eu garanto, fica santo. Quem consegue viver isso, fica santo. Compreendem que isto é uma catolicidade, é um exercício da fé católica num grau altíssimo, e que eu não conheço gente que puxe almas, tirando do Plínio e o pessoal dele, nessa clave, e com tanta capacidade de dar elementos santificantes para as pessoas. Sacerdotes dão os sacramentos, não tem dúvida nenhuma, e é uma coisa incomparável. Mas tudo isso pede um complemento, que é esse tipo de conselho, de explicação, de convite que o Dr. Plínio faz aqui. E, mais uma vez, sobressai enormemente a santidade dele. Nosso Senhor, no Evangelho, ele falou muito, certo? Nosso Senhor falou muitíssimo. O Evangelho é tudo que Nosso Senhor disse. Ele criou os sacramentos. E os sacramentos são fundamentais. Mas o que ele disse complementa os sacramentos. E os sacramentos, sem aquilo que ele ensinou, são praticamente estéreis. Não adianta só a pessoa receber os sacramentos se ela não for esclarecida, se ela não for convidada, se ela não for elevada através dos altos princípios aplicados de maneira sapiencial na vida cotidiana. Pega, por exemplo, se nós formos ler o Evangelho, todos aqui já leram os Evangelhos, imagine. Bom, nos Evangelhos, o tempo inteiro, ou a maior parte do tempo, Nosso Senhor está discutindo com os fariseus. Os fariseus vêm como grandes conhecedores da lei, como doutores da lei e tudo, dizem, olha, como é que está o ponto da lei? Como é que está outro ponto? E insinuando que Nosso Senhor não praticava a lei. E Nosso Senhor, o que ele fazia? Ele pegava as perguntas, que eram sempre perguntas assim, com intenções segundas ruins, ele pegava aquilo e revertia em respostas de alta sabedoria. E nessas respostas de alta sabedoria, ele encerrava a questão. Então, era o complemento do sacramento é a doutrina de Nosso Senhor. E acontece que o que o Dr. Plínio ensina é a doutrina de Nosso Senhor aplicada com uma sabedoria extraordinária. E que muita gente do clero não tem. Se fala do clero, imagina outros também, não tem essa sabedoria. A sabedoria. Pega, por exemplo, vocês devem conhecer gente que atrai muita gente, são direitistas, etc. Eles não têm amor de Deus que o Dr. Plínio tinha. Eles não têm o zelo pela glória de Deus que o Dr. Plínio tinha.